Hoje vamos conhecer um gênero textual muito legal, que as crianças adoram. Quem sabe o que é? Isso mesmo, as histórias em quadrinhos. Você sabe o que é isso? Lembra de alguma? Com certeza você já viu falar do Mickey, do Donald, da Turminha da Mônica. Isso mesmo, tudo isso faz parte de história em quadrinho. Além desses personagens, tem muitos outros mais. Então vou abrir a caixa das historinhas. Pronto, caixa aberta, vamos ver aqui as características da história em quadrinho. Talvez você já ouviu falar de umas duas letras, que é assim, ó, escrita assim. Um H e um Q. Pois é, essas duas letras é a abreviação do nome História em Quadrinhos. H vem da palavra história e Q vem da palavra quadrinhos. Por isso, se você vê alguém falando que gosta muito de ler HQ, quer dizer que é história em quadrinho. Todas as crianças geralmente gostam da história em quadrinho quando está começando a ler, porque é uma história muito legal, muito divertida e ao mesmo tempo não tem muitas palavras. Tem muitas figuras, muitos balões, muitas palavrinhas bem pequenininhas. Vamos conhecer? Então a história em quadrinho também, ela tem começo, meio e fim. Ela é uma narrativa também que tem, né, essas três coisas, começo, meio e fim. Ela tem uma sequência de ideias, uma sequência de quadrinhos que aí tem um final, né? Aqui nós temos a Turma da Mônica. Geralmente tem muito, essa é a pontuação aqui, que chama interrogação. A Mônica está fazendo assim, essa carinha de espanto, e veio essa pontuação em cima. Quer dizer que ela está fazendo tipo uma pergunta, né? Então, todas essas pontuações que vêm na história em quadrinho, quer dizer alguma coisa. E também tem muitos balãozinhos, que eu vou estar te mostrando. Acompanhe a leitura, feita pela tia Eva, pela professora, e divirta-se com essa história em quadrinhos. Vamos ler com a tia Eva agora. Suriá, a garota do circo. Luca. Presente. Marion. Presente. Silvio. Presente. Suriá. Suriá. Desculpa, dona Irma, eu pedi o trapézio das 7. Agora que você já sabe o que é a história em quadrinho e que a sua abreviatura chama HQ, nós vamos fazer uma observação aqui no livro didático antes da leitura. Então vamos lá. Observe a capa do livro que traz a história em quadrinho, que você conhecerá na página seguinte. Aí a capa do livro aqui, né? A capa do livro de história em quadrinho, que chama, aqui tem o nome Laerte e aqui tem o nome Suriá. Laerte é o nome de quem? É da autora. E Suriá é o título, né? Da história em quadrinho, Suriá. Pela capa aqui, vamos ver. Vai observando aí na sua casa o que você está vendo nessa capa do livrinho aqui de historinha em quadrinho. Primeira pergunta. Qual é o título desse livro de história em quadrinho? Muito bem, Suriá. Começa com S de suco, S de sapo. Suriá é o título dessa historinha em quadrinho, Suriá. Número 2. O que podemos descobrir sobre Suriá ao ler o título? Só de olhar esse título aqui, o que você pode descobrir? Você sabe o que ela está fazendo aqui? Onde é que ela mora? O que ela faz, né? Com quem que ela aprendeu essas brincadeiras que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Dá uma olhadinha aí. Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Já sabe sim, né? Que Tia já ensinou. História em quadrinho é uma história feita com a sequência de vários quadrinhos, né? Que tem os balãozinhos que representam a fala do personagem, ou o pensamento, ou o sentimento, né? Do personagem. E história em quadrinhos tem várias exclamações e interrogações, representando sentimentos, perguntas, né? A pontuação é bem forte na história em quadrinhos. E várias outras características. Onde encontramos histórias em quadrinhos? Pinte. Onde é que a gente encontra história em quadrinhos? A Eva mostrou agora. Uma caixinha cheinha, né? É no jornal que encontra história em quadrinho. É na revistinha em quadrinho. É no aparelho de som. Ou no computador. Geralmente é na historinha em quadrinhos, né? Na revistinha em quadrinhos. Suriá é uma menina que gosta de aventuras. Suas histórias foram criadas pela cartunista Laerte. Ela é criadora de charges e de histórias em quadrinhos. Essa é a autora desse livro Suriá. Essa é Laerte. Continuando o estudo do texto. Leia cada um dos nomes a seguir e vamos pintar de vermelho o nome da professora. Me ajude a achar aqui. O nome da professora é de vermelho. Vamos pintar primeiro o nome da professora. Vamos lá. Luca não é o nome da professora. Marion não é o nome da professora. Conhece Silvio? Também não é o nome da professora. Suriá também não é o nome da professora. Todos eles são alunos. Irma, parece o nome irmã, né? Mas o nome dela é Irma. Esse é o nome da professora. Então vamos pintar ele de vermelho. E o restante do nome dos alunos... Lúcia, azul, né? Marion é aluno azul. Silvio, azul. E Suriá, azul, que é aluna também. 5. O que a professora está fazendo na história em quadrinhos? Marque um X. Ela está fazendo a chamada ou ela está aplicando prova? Isto mesmo, ela está fazendo a chamada, chamando os nomes dos alunos. Circule o objeto que Suriá utilizou para entrar na sala de aula. Ela utilizou um patinete. Suriá utilizou uma bicicleta para entrar na sala de aula. Ou ela utilizou um trapézio. Esse aqui, ó, de circo, um trapézio. Marque um X no nome do lugar em que esse objeto costuma ser utilizado.
Esse objeto que Suriá usou para entrar na sala de aula pela janela, ele é usado muito no mercado, no circo ou na farmácia? Muito bem, se você falou circo, acertou. Pinte o que é usado para indicar as falas em uma história em quadrinho. Como o Tiago falou, história em quadrinho usa muito uma coisa. Vamos ver o que é muito usado na história em quadrinho. A história em quadrinho é usado microfone, balãozinhos ou celular. Quem falou balão, acertou. Agora vamos fazer o estudo do texto. Número 1. O que você achou dessa história em quadrinho? Essa pergunta é pessoal, a resposta você escolhe. Número 2. Em que lugar essa história acontece? Na sala de aula, no pátio da escola ou na secretaria da escola? Quem falou na sala de aula, acertou. Número 3. Como você identificou esse lugar? Como você descobriu que é na sala de aula? Ah, muito bem! Você identificou porque tem uma professora, que chama Dona Irma, tem os alunos, né, os coleguinhas de Suriá, tem a mesa da professora, tem cadernos, carteiras. Muito bem, você identificou certinho. No quarto quadrinho, aparece o seguinte desenho. Esse desenho aqui, ó. Essas voltinhas aqui. O que ele representa? Vamos marcar um X no que ele representa. Ele representa a fumaça que saiu de Suriá por causa do calor? Ele representa o movimento rápido feito por Suriá ao entrar na sala de aula? Sim, ele representa o movimento que ela fez no trapézio, né? E aí, representou o movimento que ela fez ao entrar na sala pela janela. As imagens são importantes para entender esse texto? São importantes as imagens? Sim. E por quê? E isso porque ajuda a criança a entender melhor, né? E aí você vai dar a sua resposta aí para mim. Uma curiosidade aqui, uma informação. Esse texto aqui para vocês é informativo, ou seja, ele vai informar para vocês algo que você talvez não saiba. Você sabe como surgiram as escolas? Há muitos anos, os sumérios desenvolveram uma das primeiras formas de escrita. Esse conhecimento era repassado de pai para filho. Já os gregos fundaram centros de ensino onde os alunos aprendiam filosofia e matemática, mas os estudantes não eram divididos em turmas e as aulas não aconteciam dentro de uma sala de aula. Com o passar do tempo e com as transformações na sociedade, surgiram as primeiras escolas, que ensinavam diferentes disciplinas, até que no século XII essas escolas passaram a ser mais parecidas com as que conhecemos hoje. Um beijo para vocês, recheado de letrinhas, e até a próxima!